De uns tempos para cá, a nossa internet tem sido recheada de vídeos e documentários sobre o período da ditadura militar. E esses documentários são feitos por um grupo chamado de Brasil Paralelo. E o que eles dizem? Falam que naquela época os militares vieram para colocar ordem no país, que o país estava uma bagunça, era greve todos os dias, uma baderna. Mas será mesmo que o Brasil estava perdendo o rumo? Imagine que você fosse um rico latifundiário e precisasse de um empréstimo, tipo um financiamento do Banco do Brasil, por exemplo. Como você conseguiria? Uma das possibilidades seria você procurar a Associação de Proprietários Rurais. Eles pressionariam os deputados, os governadores, enfim, pressionariam o governo, cobrariam da imprensa, e você então poderia aí desfrutar deste empréstimo, desse financiamento almejado. No entanto, se você fosse um humilde trabalhador rural, não seria fácil assim. Até a década de 60, não existia nenhum sindicato rural no Brasil. As leis trabalhistas não valiam para o campo. O humilde trabalhador rural vivia num pedacinho de terra que mal dava para sobreviver. E, em geral, arrendava-se a terra, pagava aluguel a preços cada vez mais altos. Ou então, pior ainda, quando o proprietário rural não queria mais plantar e passava a criar gado, o que se fazia? Mandava os jagunços expulsarem os trabalhadores da rocinha. Esta era a situação. Mas os trabalhadores rurais estavam se organizando. Em 1963, João Goulart sancionou o Estatuto do Trabalhador Rural. Agora, o trabalhador passava a ter direito a férias remuneradas, a descanso semanal remunerado, 13º salário, enfim, direitos básicos. Ou seja, nada de radical, nada de criptocomunismo. Mas, aí que eu pergunto, quando um rico latifundiário vai para a associação dos proprietários rurais reivindicar um direito, isso é baderna ou é organização? É organização? Sim, é organização. E quando um humilde trabalhador rural se une a outros trabalhadores para reivindicar seus direitos, isso é baderna ou é organização? Aí é que está. O problema é que a ditadura militar, ou melhor, a ditadura civil-militar, foi articulada por ricos latifundiários, por grandes empresários. Os militares deram o golpe, fizeram o serviço sujo, mas quem estava por trás
eram esses grupos, essa elite conservadora que não queria abrir mão de seus privilégios. Em geral, eram grandes empresários, donos de terras, políticos da direita, enfim, setores da sociedade civil, setores mais conservadores, que articularam o golpe. E esta rivalidade contra João Goulart vem desde o tempo do governo de Getúlio Vargas, quando Jango foi ministro do Trabalho, e anunciou o aumento do salário mínimo dos trabalhadores em 100%, o que não era um grande aumento, porque, na verdade, a inflação tinha comido quase tudo, enquanto a classe trabalhadora não comia nada. Mas bastou anunciar o aumento para a gritaria ser geral. E isso a direita jamais esqueceu. E esse grupo que está aí, esse grupo de pseudos historiadores que estão disseminando fake news, estão dizendo que durante o período da ditadura militar, o período compreendido entre 1964 e 1985, não foi ditadura. Que foi uma revolução, que os militares estavam salvando o Brasil do comunismo. Mas será que podemos chamar de revolucionário um movimento que fez de tudo para conservar a profunda desigualdade social que existia nessa época? E aí vem com a historinha da carochinha, dizendo que estão contando a versão deles, a história. Ah, estamos contando o outro lado da história. Agora a história passou a ter lados e versões. Falam que não existe verdade absoluta em história. E se julgam muito sábios em filosofia em afirmar isso. Mas não compreendem que a questão da verdade em filosofia tem encaminhamentos técnicos que não se aplicam em conhecimentos objetivos. História é conhecimento objetivo. Em relação a este assunto, o filósofo e professor Paulo Giraldelli Júnior, autor deste livro, A Filosofia Explica Bolsonaro, afirma o seguinte, abre aspas, a questão da verdade em filosofia tem encaminhamentos técnicos, não diz respeito ao conhecimento objetivo. Ninguém desconfia de que o conhecimento objetivo, dentro de graus, pode ser alcançado. Conhecimento é, desde Platão, crença verdadeira bem justificada. Crença verdadeira é algo objetivo. A crença ganha objetividade por ser um enunciado que se desprende do enunciador. A informação Fernando Santa Cruz foi morto pela ditadura é uma crença verdadeira enquanto enunciado. Como enunciado, ela é verdadeira. Agora, o conhecimento é: eu sei que Santa Cruz foi morto pela ditadura. Isso, então, é o discutível. Como posso justificar esse meu saber, esse meu conhecimento? Como posso dizer que estou de posse de um conhecimento? Então, cobra-se de quem diz eu sei os procedimentos pelos quais ele conseguiu esse saber e os procedimentos pelos quais ele validou esse saber. Nessa hora,
entram os historiadores, não de partidos, mas os historiadores profissionais. Eles constroem a informação historiográfica com vários métodos, averiguação, e então dizem: Santa Cruz foi morto pela ditadura militar. E isso nós sabemos porque traçamos a investigação segundo tal e tal trajeto, etc. Fecha aspas. De fato, a versão que prevaleceu durante muito tempo foi a versão dos ditadores. Durante anos, a história foi distorcida e nós estamos recontando a história. E essa sim é que é a verdade.